pessoas dizem que essa é a era da tecnologia. Eles estão errados. É a era da manipulação. E trapacear é o que eu faço de melhor. Sim, meus amigos, voltamos depois de tanto tempo com a análise dos episódios de American Gods. E sim, vai ser do episódio 9 e do episódio 10. Eu ia fazer separado, mas depois que eu vi o episódio 10, eu falei, putz, sem condição de fazer um episódio apenas pro episódio 10, né? Porque, vamos combinar? Podia ter parado no episódio 9, o gancho ia ter ficado melhor pra uma possível quarta temporada, mas agora a gente não sabe de mais nada, porque o Starz cancelou American Gods, mas o Neil Gaiman já falou que não acabou não, que American Gods vai ter um fim sim, então não sabemos de nada. Estamos nesse limbo das séries canceladas, mas que precisam de um final, certo? Mas dessa coisa de cancelamento, do que será, do que não será, do que eu achei no geral, a gente deixa pro final, certo? Sem mais conversa fiada, bora pra essa análise que eu estou com saudades de falar de American Gods. Bilquis. Bom, a Bilquis não apareceu no episódio 9, só apareceu no 10 e ela tava a atrasada do rolê. Justo ela, que no resto da temporada tava super bem, super alinhada com as coisas que estavam acontecendo, tava descobrindo as coisas antes de todo mundo, mas aí chega no final da temporada, ela tá atrasada. Sério, não entendi nada, mas tudo bem. Vamos ao que aconteceu. Ela tava lá numa conversa meio astral lá com a Eugene, e a Eugene tava falando de novo daquele outro que eles têm que achar, aquela outra metade do Shadow. E quando a Bilquis abre a porta da geladeira, que a Eugene não tá conseguindo abrir mais, ela tem aquela visão muito louca e que me deixou, sério, chateada com American Gods, de verdade. Porque na visão dá muito a entender que a outra metade do Shadow é a Laura Moon. E cara, sério, eu não sei se quando eles terminarem isso, se um dia eles terminarem isso, como eles vão fazer isso, porque aí não faz sentido nenhum essa parada de ela ter morrido várias vezes e tal. Talvez eles até justifiquem, né, que ela voltava várias vezes porque o Shadow precisava dela. Mas cara, sério, é lógico que ela salvou o Shadow várias vezes, tinha aquela coisa de ele ser o farol dela, mas sei lá, não me convenceu muito isso não. E então a Bilquis está lá atrás da Laura e ela chega em Lakeside depois que todo mundo já deu o vazol daquela cidade. Não entendi chongas do porque ela foi atrasada para aquele lugar, mas tudo bem. Aí depois, lá no final do episódio, ela chega lá naquele hotel que fica no centro dos Estados Unidos, certo? E ela chega, a Laura ainda tá lá. Antes disso, com a Laura, ela tem um sonho, né, de como se as duas estivessem juntas e tal. E aí a Bilquis aparece e fala, nossa, ainda bem que você ainda tá aqui. E acabamos aí, né, a parte da Bilquis de achar o outro lado do Shadow. Como eu já disse pra vocês, não estou convencida disso. Eu acho que é muito querer forçar a barra com a Laura. E sim, no livro a Laura tem um papel, mas ela não tem tanto destaque até chegar esse momento. Mas eu falo mais disso agora que eu vou falar de Laura Moon. Bom, no episódio 9 a Laura ainda está lá com o Liam. No episódio anterior o Liam deu a lança do Odin pra ela. E, bom, ele tá com a moeda da sorte de volta, ele tá com os poderes, então ele tá super empolgado, fazendo planos. E a Laura, mais uma vez, é chata Moon e fica falando, eu tenho mais do que pensar no que o que você vai fazer com a minha moeda. Mulher, se liga, essa moeda nunca foi sua. E você tem uma sorte gigantesca de que esses leprechauns estão sempre deixando você usufruir dessa moeda. Então, shh, pelo amor de Deus. Mas aí o Liam é super fofinho, mesmo ela sendo super babaca, e fala, menina, para aí que eu vou te ensinar a usar essa lança, porque eu vejo que você tá muito preocupada com isso. E nesses momentos eles têm umas conversas muito legais. O que eu mais gostei é que o Liam jogou umas verdades na cara dela. Eu acho tão gostoso quando as pessoas fazem isso, sabe?
eles representam a audiência nesse momento, certo? Então, depois que a Laura já tá meio ali, né, tipo, ah, que saco, não vou conseguir, nananã, vai todo mundo morrer. O Liam dá uma de terapeuta da Laura Moon e fala que ela é muito cínica e dramática. O que ela realmente é. Mas que ela tá tão ocupada com isso que ela enfiou na cabeça dela, de que ela precisa matar o Odin, que ela não consegue ver o depois disso. E aí ela fala um papo de destino, sabe? De, será que tá escrito desse jeito e tal? Aí ele fala, não, querida, eu não tô falando de destino, de como vai acabar a sua vida e tudo mais. Eu tô falando do próximo passo, que pode ser tomar um café em algum lugar, pode ser ir dançar e fazer uma coisa que você gosta de fazer, ou que você sempre quis fazer. E ela fica, poxa, realmente eu nunca pensei nisso. O Liam vê que ela não vai conseguir acertar o Odin, então ele empresta a moeda pra ela. É óbvio, né? Com a moeda da sorte, ela não ia errar. E foi o que aconteceu. No episódio seguinte, a Laura tá meio ali, né, de cativeiro no hotel. O Mr. World aparece com a forma física que a gente tá acostumado desde a primeira temporada. Só que a Laura viu a versão do Danny Trejo, então, né, ela ficou meio assim. E pela primeira vez aqui neste episódio de número 10, o Mr. World dá uma dica de quem ele é. Ele já falou isso várias vezes durante a temporada, mas ele fala que ele tem a necessidade de mudar de forma. O que já é uma dica gigantesca se você for juntar com o que acontece no final do episódio, que foi a minha introdução, você já entendeu quem ele é. Mas enfim. E aí ela tá ali meio de refém e tal, do tipo, não, deixa que eu resolvo isso, porque eles estão querendo te matar e tudo mais. Como ela é muito das encheridas, ela sai pelos dutos de ventilação e chega lá na sala que tá o corpo do Odin. E então ela ouve tudo e fala, nossa, ele não tá falando a verdade, né? Ele tá querendo me ferrar. Porque o Zernobog queria matar ela de qualquer forma, né? Não tinha conversa. Até porque o Mr. World estava tirando o corpo fora. E aí, quando encontram ela, ela fala toda a verdade e aí todo mundo descobre o óbvio. Que, na verdade, ele ajudou ela a matar o Odin, então ela fica de boa. O Zernobog ainda queria matar ela, mas o Shadow falou, não, deixa pra lá. E assim que nós encerramos o núcleo da Laura Moon, eu tenho a sensação de que se houver uma quarta temporada, ela vai cumprir o mesmo papel que ela cumpre nos livros, só que com um destaque absurdo que tá me deixando nervosa, sabe? Não tá colando pra mim esse destaque tão grande pra Laura, sério. Pode ser pura implicância minha, porque eu não tenho paciência com a personagem, mas, cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher. Novos deuses. Bom, a gente também teve super pouco de novos deuses, e agora eu acho que esse conceito de novos deuses acabou de cair por terra. Não temos novos deuses. Isso é tudo um papo furado, certo? Por que eu tô dizendo isso? No episódio 9, o Technical Boy fugiu e no começo do episódio 10 a gente já vê ele acabando com os capangas do Mr. World pra conseguir achar o artefato número 1. E daí, no final do episódio, ele finalmente acha e acha muito estranho ser uma pedra. E aí aparece o Mr. World e então eles têm uma conversa bem interessante, porque o Mr. World diz que ele é a personificação da inovação humana, que o Technical Boy não se dá conta do como ele é importante. E ele fala, tá bom, mas por que eu não sei disso? E o que é essa pedra? E aí o Mr. World também diz que é o totem dele, e que ele não se lembra justamente porque a cada evolução humana, se ele não tiver contato com o artefato número 1, ele vai se distanciando de quem ele realmente é. E o que diabos eu acho que é o artefato número 1, justamente pela visão que aparece quando o Technical Boy pega o artefato número 1. Bom, eu acho que o artefato número 1 é a pedra que, quando você fricciona ela, quando você gera atrito, ela faz o fogo, que foi algo realmente inovador para o ser humano. De todos os outros animais, o único que manipula o fogo e facilita de várias formas a própria vida somos nós. Então faz muito sentido o artefato número 1 ser essa pedra. E sim, eu acho muito triste que nessa guerra aí toda tenham tirado todas as memórias do Technical Boy e ele não saiba nem quem ele é, porque
de fato, ele é o mais poderoso de todos, se é realmente isso que ele é, a inovação humana, e ele é o deus mais antigo de todos. Mais antigo que o World, mais antigo que o Odin, mais antigo do que a Kali, mais antigo do que todo mundo, sabe? Então, é por isso que eu digo que o conceito de deuses novos caiu por terra agora. Até porque o Mr. World deu uma super dica de quem ele realmente é durante todo o episódio. Ele dizer que trapaça é o que ele faz de melhor, é ele entregando que na verdade ele é um deus antigo e do mesmo panteão que o Odin, cara. Se você não pegou a referência, muito provavelmente na próxima temporada, se tiver, quando houver, ele vai falar o nome dele. Mas tá óbvio que ele é o Loki. E isso no livro a gente só tem a revelação mesmo, faz muito sentido lá no final, porque é quando o Shadow reconhece ele. Como a gente tá sempre pelos olhos do Shadow, não dá pra gente ouvir ele falando esse tipo de coisa. A gente não vê o lado dele, a gente vê o lado do capanga lá, que, como eu já falei pra vocês, o Shadow tem uma ligação esquisita, né, no livro com o Mr. Town, que é um dos capangas do Mr. World. Então, a gente acha esquisito algumas coisas que ele tá fazendo, mas nem o próprio Town sabe por que ele tá fazendo. Ele só tá seguindo ordem. Então, eu acho que a gente pode concluir agora que é tudo uma grande manipulação, como o Mr. World contou pra gente nesse episódio. E um outro trambiqueiro também falou no episódio 10 que era tudo parte do plano, mas a gente já chega lá. Antigos deuses. Bom, a gente começa o episódio 9 com a Cordelia ensinando como não dirigir, né? Não dirige olhando pra baixo, procurando coisa no chão, não olhando pra frente, né? Não olhando pra rua, pra estrada, porque isso é perigoso, entendeu? Mas a Cordelia segue viva, chega lá num café pra encontrar o Odin que ela não via desde o episódio 7, tá? E aí ela tava super preocupada com ele, quando ela chega lá ele tá um bagaço. E ela diz pra ele, meu querido, você tá um bagaço. Qual foi a última vez que você dormiu? E aí ele já dá uma diquinha pra gente que ele só vai dormir quando ele morrer. E aí ele pede pra ela levar ele até o Zernobog. E aí que as coisas começam a ficar muito estranhas. Porque ele chega lá na casa do Zernobog e das Zoraias do completo avesso que ele chegou da primeira vez. Da primeira vez, ele chegou implorando pro Zernobog sobre ir pra guerra, que era necessário. E o Zernobog tava... Não vou. Não adianta votar. Eu não quero mais saber disso, cansei. Só que aí, quando o Odin chega com esse discurso de fazer paz, de trégua e tudo mais... Pode ser que o Zernobog só mudou o discurso para contradizer o Odin? Pode. Mas eu também acho que ele achou muito esquisito. Depois de tudo que o cara passou, o cara vem com esse papinho de trégua. Não tem esse negócio de trégua, não. E o Zernobog fica o episódio 9 inteiro falando que não, que esse negócio de trégua não funciona, que eles têm mesmo que ir pra guerra. Mesmo ele tendo passado as últimas 3 temporadas, e sim, até este momento dessa temporada, falando que ele só tava nessa bagaça por causa da aposta que ele fez com o Shadow. O Odin não muda de ideia e fala, vai pra essa reunião de trégua comigo, por favor. E aí ele vai, fala assim, tá bom, eu vou, você tá insistindo muito, eu não gosto dessa ideia, mas eu vou. E eles chegam lá no observatório pra encontrar o Mr. World. E eles têm uma conversinha fiada ali e tal, né? Eu espero que você tenha percebido que era bem fiada mesmo. E o Zernobog fica extremamente incomodado, ele fala, não, isso não faz sentido, né? O cara pedir pra gente parar e ele continuar com esse negócio dessa shard aí... Não tô gostando disso, não faz sentido. E aí o Odin ele fala assim, olha, a gente ainda não chegou num acordo. Outro dia a gente marca e faz as pazes certinho. E então o Zernobog fala a frase mais importante até o final da temporada. Ele diz, eu não tenho mais medo. Eu vou lutar com ou sem você. E vou chamar os outros pra se unirem a mim. E aí eu fico pensando, qual é a força que o Zernobog tem, né, pra chamar os outros? É claro que ele tem essa coisa da guerra, mas o Odin também tem, né? Mas por outro lado, o Zernobog, ele é muito sério. E, contrapartida,
todo mundo sabe que o Odin é um baita de um trambiqueiro que faz umas coisas meio que nunca dá certo pra todo mundo. E aí, quando eles descem, quando eles saem do observatório, é a hora que Laura Moon está lá, certo? E uma coisa que é bacana de vocês separarem, é claro que primeiro que a Laura está com a moeda da sorte, então certamente ela vai acertar o alvo. Badum-ts. Enfim, mas inevitavelmente ela ia acertar o Odin, porém todo mundo faz um mega esforço para que nada aconteça com o Odin. Até a Cordilha, que é mortal, tenta fazer alguma coisa. O Zernobog fecha o tempo ali, né, com aquela escuridão dele, do lado sombrio dos gêmeos ali que eu já falei pra você. Tá todo mundo tentando fazer alguma coisa. Mas o Odin se esforça 0% para que ele seja atingido. Certo? Ele não faz nada. Ele só fica ali olhando com cara de besta. E aí, Laura Moon vai lá com a lança, não sei o que. Zernobog vem, fecha o tempo, tenta pegar ela. Aí o Liam tira ela do lugar, pega a moeda e dá aquele vazol. Quando eles veem, tudo já aconteceu. O Odin foi atingido pela própria lança. E aí, imagina a raiva que o Zernobog já tava, só aumenta, certo? E aí ele fica com essa coisa de que esses novos deuses, eu preciso acabar com eles. E vou acabar com essa menina que matou o Votan. Ele tá certo na vingança contra a Laura. Porque, teoricamente, ela não tem nada a ver com os novos deuses. Mas, como a gente já viu lá na parte da Laura, ela tem. Ela conta pra eles, mas mesmo assim o Zernobog acha que ela tem que ser punida. Mas não é isso que acontece e ele fica super chateado, ele achou o fim do mundo ela não ser punida por isso. Mas agora vamos falar com mais detalhes de tudo isso que aconteceu, porque a gente sabe que tudo estava no núcleo de Shadow Moon. A saga do Shadow começa lá no episódio 9, dele voltando da Flórida, que ele foi atrás do Sandy, o filho da Margaret. Só que quando ele chega, ele descobre que o Derek se matou. E mais, que eles acharam a jaqueta ensanguentada da Alison atrás do armário dele. E ele fica, cara, Chad, isso não faz sentido nenhum. Mas o Chad tá tão cego com aquilo que ele precisa resolver, da cobrança que tá em cima dele e das coisas que as pessoas não se lembram naquela cidade. Né, depois a gente vê mais pra frente isso, que eles esquecem de tudo que já aconteceu. E ele quer resolver, ele quer concluir aquilo, ele tem certeza que o Derek mentiu pra eles e tudo mais, até porque diabos esse menino ia se matar e tal. E aí o Shadow fica, mas não tá batendo nada aqui, né? Não tá batendo com as datas e tal. Ele tenta falar das outras crianças que ele descobriu que sumiram, mas o Chad não quer nem saber. E aí ele vai falar com a Margaret, porque ele acha que a Margaret merece saber a verdade, de que o Sandy nunca foi pra Flórida, ele nunca foi morar com o pai. E aí ela fica meio assim, só que mais pra frente ela se abre e diz que preferia acreditar que ele tava lá, do que outra coisa ter acontecido com ele. E nessa busca aí do Shadow pelas datas, que ele começa a perceber que tava tudo errado. Lembra que eu falei que aquele almanaque dos jornais da cidade eram importantes? Pois é, se mostrou muito importante e o Shadow aqui neste momento ele é todo Sherlock Holmes, igualzinho no livro, igualzinho. Vai olhando as matérias antigas e vai percebendo que existe uma data em que as crianças vão sumindo e tudo mais. E aí nós chegamos na tão esperada revelação que eu falei pra vocês ficarem de olho na Anne-Marie. Pois é, aqui na série ela é um kobold, que é uma criatura do folclore alemão ali, né? Que ela cuida ali das casas e tudo mais. Ela habita bonecos, objetos, ou pode até ter uma forma humana, parecida com uma camponesa. Ela ajuda as famílias e tal. Só que quando eles são insultados, eles podem se tornar perigosos. E na série dá a entender que ela precisava desse sacrifício humano para que tudo ficasse bem na cidade. Ela não cuidava só de uma casa, ela cuidava de Lakeside inteira. Mas ela precisava desse sacrifício humano para que tudo ficasse bem e que o trato era esse. E aí o Shadow descobre tudo, né? Porque ele é um baita de um Sherlock Holmes. O Chad junto a Lecon Cree também
ouve a conversa do Shadow com a Anne-Marie. Que ela tava tentando negociar com ele ali, mas viu que ele não ia ceder, então ela ia tentar matar ele para não haver mais problemas pra ela, mas o Chad escuta. E tem aquela luta lá na casa da Hanselman, e aí ela pega fogo e morre. Lakeside está livre desta mulher, certo? Todo mundo descobre de tudo, a Margaret resolve se mudar também. E aí nós terminamos o episódio 9 com o Hugin e o Munin, vulgos corvos fofoqueiros do Odin, indo buscar o Shadow, dar aquela mensagem de que o pai deles morreu, e aí o Shadow fica full pistola. E aí a gente começa já o episódio depois com a narração do Ives, que na verdade é uma conversa entre ele e o Shadow, que ele está explicando Daquele lance do centro da América ser uma zona neutra e de terem feito aquele hotel porque eles acharam que ia ser um marco, né? De todo mundo ia querer conhecer o centro específico da América, mas ninguém nunca se interessou e aquilo virou uma zona neutra. Então é por isso que a devolução do corpo do Odin seria feita ali. Isso também acontece no livro, só que não tem Laura Moon nesse rolê, tá? Aí naquele momento que o Shadow sai pra ir perto do corpo do pai, enquanto ninguém tá ali, a Cordelia também vai, eles têm uma conversa super fofa, falando que ele era um baita de um sacana, um cara que não dava pra confiar, mas ele era uma ótima pessoa. Aí acontece toda aquela coisa, né, que eu já falei lá na parte da Laura, de ela falar a verdade pra eles, que na verdade foi tudo combinado com o Mr. World, que não tinha como ela conseguir a lança sem um deus e não tinha como ela saber a localização do próprio Odin sem a ajuda do Mr. World. E aí não matam a Laura, pra tristeza do Zernobog, mas o Shadow joga umas verdades na cara dela. A Laura tenta fazer ele agradecer ela porque ela tirou esse fardo que era o pai dele, que só trouxe miséria na vida dele, que ele sempre teve que fazer coisas muito absurdas depois que ele apareceu. E ele fala que não, que na verdade o pai dele trouxe propósito pra vida dele, né? E aí ela fala... Ah, propósito de quê? Ele fala assim, de ser alguém melhor do que ele. E que ele podia ser um líder melhor que o próprio pai. Ela fica meio assim... Líder do quê? E aí ele fala que ela sempre duvidou dele, que ele podia ser algo maior do que ele é, que ele ia completar a missão dele, né, o destino dele, e que ele tava tudo bem com isso. E aí ele joga um balde de água fria na cara da Laura, que na verdade ela vivia uma vida solitária. Ele já tentou avisar de que matar o pai dele não ia adiantar nada, não ia mudar nada na vida dela, e que ela devia buscar outro objetivo, viver a vida de outro jeito, já que ela teve uma nova chance. Mas que ela só sabe viver assim, sabe? Sozinha e magoando os outros. Aí aconteceu uma coisa muito bacana nesse episódio, que eu acho que foi o ápice do episódio pra mim, que foi o ritual pra ele fazer a vigília na Yggdrasil. Bom, foi bem mais bonito do que acontece no livro, porque tem todo aquele ritual das normas ali, limpando ele e tudo mais. No livro acontece muito rápido, elas falam tipo... Ah, tira a roupa aí, você vai ficar pendurado nessa árvore por 9 dias e 9 noites. Aí que elas explicam como é, ele decide que é ele mesmo que vai fazer. O Zernobog e o Ives tentam fazer ele desistir. Até a própria Cordelia fica meio assim, ô cara, você não precisa morrer por causa disso. E aí ele fala, não, foi o trato com meu pai, eu vou fazer, eu vou cumprir meu destino. Se eu morrer, tudo bem, se eu não morrer, ótimo também. E aí tem toda essa preparação pra vigília, que ele tem que fazer de 9 dias e 9 noites. Só que a vigília em si eu achei meio... Porque as visões que ele tem, eu não curti muito, né? A única que foi boa de verdade foi a dele no avião com o Odin. A parte engraçada, ele falando... Não me diz que o pós-vida é isso, eu preso num avião com você. Tipo, de novo não, pelo amor de Deus. Aí o Odin diz que não, e diz que tava ali pra conversar com ele. E ele revela que tudo aquilo fez parte do plano e pula do avião. E o Shadow fica desesperado. E eu imagino que deve ter passado pela cabeça dele, do tipo... Por que eu tô fazendo isso? Meu Deus, esse cara é doido. E uma outra visão que eu consigo ter uma teoria, né, uma interpretação, é aquela que o Shadow aparece no meio dos campos de algodão, muito parecido com aquela introdução da origem dos orixás na América. Então talvez ele tenha outro lado divino, vindo da mãe, talvez ele
seja uma nova representação de Xangô, porque o Xangô aparece muito rápido naquela origem ali, né? E depois ele não aparece mais. E eu juntei disso também com aquelas outras visões que ele tem, em que tem o cavaleiro, que é o Odin, a gente descobre que é o cavaleiro, e aquelas pessoas a gente descobre que são esses escravos do campo de algodão. E naquele momento da última visão parece que ele estava escolhendo, sabe? Se acolhia aquelas pessoas ou se dava a mão pro pai dele. E aí, de novo, nas visões da Yggdrasil, ele se vê nesse campo de algodão com essas pessoas. Tem uma referência também quando o Shadow tá ali meio acordado na Yggdrasil com a crucificação de Jesus Cristo, né? Pai, porque me abandonaste e tal. E aí, cara, eu fiquei decepcionadíssima com o final. Porque dá a entender que o Shadow morreu, termina com o corpo do Odin sumindo. E eu achei um péssimo final, de verdade. Como eu disse pra vocês, eu acho que podia ter terminado no episódio 9. Que essa parte toda da vigília e basicamente tudo que aconteceu no episódio 10 poderia ter dado uma segurada, porque de uma forma diferente isso acontece no livro, mas depois desse ponto tudo acontece muito rápido pra guerra, sabe? Então podia ser o primeiro episódio da 4ª temporada. E eu acho que aquele suspense de ué, o Odin foi atingido e morreu ou não morreu? Era muito mais relevante do que o Zernobog, a Cordilha e o Ibis ficarem com aquela cara de eita, o que foi que aconteceu aqui? Sumiu o corpo do homem. Ficarem naquela tensão também de tipo, ai, o Shadow morreu. Sério. Achei paia. A única coisa do episódio 10 que eu achei super relevante, que pra terminar no 9 eu colocaria lá no 9, é o Technical Boy descobrindo mais ou menos quem ele é de verdade, e descobrindo sobre o artefato número 1 e tudo mais. Só que ainda também a gente tá com esse suspense de ele vai conseguir sair de lá? Não vai? Eles vão conseguir manipular mais ainda o Technical Boy? Ou ele vai se libertar como ele já se libertou daquela focinheira? Eu ficaria todas essas perguntas no episódio 9 e a gente não teria essa patifaria que foi o episódio 10, que na real nada aconteceu. E foi um final péssimo, eu fiquei triste depois que eu vi o episódio, sabe? E aí veio a notícia de que o Starz cancelou a série. E cara, se você participa de páginas aí sobre American Gods, né? Inclusive, um beijo a todas as pessoas que vieram da página do Facebook do American Gods Brasil. Muito obrigado por assistirem meus vídeos, eu adoro fofocar de American Gods com vocês lá. E, de modo geral, a galera tava decepcionada. Eu falei várias vezes nos meus vídeos que tiveram momentos que eu fiquei, meu, o que tá acontecendo? Pra onde isso vai? Eu tive até um pouco mais de paciência do que provavelmente a galera que não leu o livro, porque eu tava entendendo mais ou menos onde ia chegar, mas parece que eles quiseram colocar tanta coisa pra ser algo mais grandioso do que o livro, que aí eles se perderam. Então, o cancelamento, de fato, não me impressionou muito, porque as pessoas já estavam deixando de assistir a série no meio da temporada. Esse episódio final foi tão chulé que a impressão que eu tenho é que a galera deve ter abandonado o episódio no meio do rolê. E pro Starz, que é um canal de TV, apesar de ter o streaming também, eles têm que considerar a audiência, certo? E eles foram perdendo audiência durante a temporada. Como é que eles vão segurar a audiência pra uma 4ª com esse final ruim? Mas o Neil Gaiman quer terminar a série, né? Porque American Gods é muito importante pra ele, mas a gente não sabe como ele vai terminar, onde ele vai terminar. Eu espero que ele consiga, porque de verdade, por mais que eu esteja chateada com esse final, eu quero saber como é que eles vão fechar essa história. E mesmo que ela for ruim, eu vou assistir e vou vir comentar com vocês. Porque apesar dos pesares, eu amei fazer essa maratona de American Gods com vocês. Apesar de, nas últimas 2 semanas, eu ter ficado sem computador e essa análise do final ter ficado pra muito depois. Então, é basicamente isso que eu achei da temporada. E é isso, voltamos com os vídeos normalmente. Que felicidade, eu estava com muita saudade disso. Logo menos eu espero achar outra série pra fazer essa maratona episódio a episódio. Eu estou pensando em fazer isso
com a série Loki da Marvel, porque eu estou sim no trenzinho do hype pra essa série. Se você quer saber toda a tour do que aconteceu com o meu computador, por que demorou tanto, me segue aqui no Instagram, que lá no IGTV eu contei tudo pra vocês, beleza? Não esqueça de deixar aquele gostei pro vídeo ser divulgado para mais pessoas, pro YouTube entender que é bacana e outras pessoas receberem. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa temporada, o quão você ficou decepcionado, ou será que você super gostou da série e não entendeu o cancelamento? Também escreve aqui pra mim. Compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal, que me ajuda demais, certo? Então eu acho que eu vejo você nos próximos vídeos. Um beijo e até!